Um levantamento mostra que desde o começo da pandemia, mais de 40 mil famílias foram despejadas ou perderam as casas por reintegração de posse no Brasil. Repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, o Supremo tinha proibido a reintegração de posse durante a pandemia, mas mesmo assim esse quadro piorou. E qual foi o estado mais prejudicado? Tiago, o estado mais prejudicado foi São Paulo. E sim, o Supremo Tribunal Federal fez a proibição, das reintegrações de posse e dos despejos durante a pandemia, mas a gente vê que isso não fez com que o problema não existisse, O que diz esse estudo, que é do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizados pela campanha Despejo Zero, é que se o STF não tivesse feito essa determinação, esse número de famílias despejadas ou que participaram de reintegrações de posse, tiveram que sair de onde estavam morando, seria ainda maior. Você falou em mais de 40 mil famílias, para a gente ser exato, no total 41.006 famílias que sofreram ações de despejo, ou de reintegração de posse durante a pandemia. Quando eu falo durante a pandemia, nós estamos falando de dados de março de 2020 até agora, fevereiro de 2023. Então, dados desses últimos 3 anos. Como a gente comentou agora há pouco, o estado em que mais famílias foram despejadas foi o estado de São Paulo. Foram 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 sob ameaça de despejo. Depois de São Paulo vem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro contabilizou 6.041 famílias despejadas e 5.513 ameaçadas de precisarem, então, deixar o abrigo onde estão ficando. E depois, em terceiro lugar, vem o Amazonas, que teve 4.879 famílias despejadas durante esse período e 32.719 em risco de perder o lar. Então, o que diz esse levantamento é que sem essa medida do STF, esses números poderiam ser ainda piores, ainda maiores, e que o grande problema realmente do país é que não tem políticas públicas suficientes para essas pessoas, para elas terem um local onde se abrigar. Aqui na capital paulista, Tiago, a gente vive um momento em que a prefeitura tenta fazer uma ação nesse sentido, tenta retirar as barracas das ruas de São Paulo e levar esses moradores, de acordo com a gestão Ricardo Nunes, para abrigos. A prefeitura diz que tem vagas suficientes para cerca de 32 mil pessoas que nós temos em situação de rua por aqui, mas claro que é um problema que quanto mais despejo, mais reintegração de posse, ainda mais inchado fica,